Bom, vamos direto ao ponto. Quando a gente olha para as grandes transformações econômicas entre os séculos XVI e XVIII, o que vemos, na verdade, é o mundo começando a se conectar de um jeito totalmente novo. Nossa análise de hoje foca exatamente nisso. Vamos partir lá das origens teóricas na Europa, cruzar os oceanos e chegar até as redes complexas de comércio do Oriente. A ideia aqui é desvendar de forma clara as lógicas mercantis que redefiniram quem tinha poder e quem tinha riqueza no globo. Mas pensem o seguinte: como as nações costumam acumular riqueza hoje em dia? Geralmente, a resposta passa por tecnologia de ponta, exportação de serviços supercomplexos ou, claro, os mercados financeiros globais. É uma base bem interessante de se ter em mente porque a forma como os impérios europeus respondiam a essa mesmíssima pergunta há alguns séculos era, olha, radicalmente diferente. E foi justamente a lógica daquela época que acabou mudando o curso da história e cravou as fundações de todo o comércio global que a gente conhece. Certo? Então vamos mergulhar fundo nessa história. O sistema que dominava a cabeça das lideranças na época era o mercantilismo. E a regra de ouro? O metalismo. Basicamente, a crença absoluta de que a riqueza de uma nação era medida literalmente pelo peso em ouro e prata guardado nos cofres do Estado. Para equilibrar essa balança, os governos absolutistas tentavam manter a economia o mais autossuficiente possível e blindavam seus mercados a todo custo. A tática era estimular a produção local e jogar o protecionismo lá no alto. Tudo para garantir uma balança comercial sempre favorável. Ou seja, exportar o máximo e importar o mínimo possível. Simples assim. E para colocar toda essa teoria em prática numa escala global, entra em cena uma engrenagem bem pesada: o famoso Pacto Colonial. Os governantes absolutistas usavam um monopólio comercial para simplesmente esmagar qualquer chance de concorrência. Na prática, isso significava que uma colônia só podia, sem exceção, fazer negócios com a sua própria metrópole. Toda a riqueza que era extraída da terra, fossem metais preciosos ou produtos agrícolas, fluía numa única direção. E é super importante a gente reconhecer que esse sistema inteiro se apoiava em realidades duríssimas de dominação territorial e numa exploração severa dos recursos coloniais, tudo desenhado exclusivamente para encher os bolsos das coroas europeias. Agora, ampliando a nossa visão para o tabuleiro global, o traçado das antigas rotas comerciais mostra algo fascinante. Muito antes de os navios europeus dominarem as águas do Atlântico, já existiam caminhos vitais conectando o Oriente ao Ocidente. A gente está falando da Rota da Seda e da Rota das Especiarias. Havia uma demanda que era, sem exagero, gigantesca na Europa por produtos orientais. Pega o caso do cravo, por exemplo. Não era só um temperinho, não. Era uma especiaria valiosíssima, usada intensamente tanto para dar sabor e conservar alimentos, quanto como um componente absolutamente essencial na medicina daquela época. Um verdadeiro artigo de luxo. Isso ilustra perfeitamente a explosão marítima que veio logo depois, que foi de uma escala impressionante. Quando a gente observa os territórios dominados por Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra se espalhando pelas Américas, abraçando as costas da África e avançando com força para a Ásia, o que vemos é uma verdadeira corrida alucinada para dominar essas regiões produtoras de riquezas. Era a aplicação exata daquela lógica mercantilista que a gente acabou de analisar, só que agora projetada num nível planetário, o que transformou radicalmente o jogo de forças e as dinâmicas de poder no mundo inteiro. Fazendo um zoom geográfico agora para um ponto que é minúsculo no mapa, mas de uma importância colossal. Macau. A posição dessa região revela que Macau não era só um porto de passagem qualquer. Pelo contrário, se tornou o centro estratégico, o verdadeiro ponto de encontro perfeito para as 3 grandes rotas comerciais do Extremo Oriente. A localização era tão estratégica que conectava as rotas que iam para o Japão, para as Filipinas e, passando por Malaca e Goa, chegavam até a Europa. Basicamente, quem tivesse o controle desse pequeno pedaço de terra tinha a chave mestra para as riquezas de toda a Ásia. Avançando para ver como isso se desenrola na prática, os portugueses sacaram rápido o valor absurdo de Macau e cravaram ali um monopólio comercial altamente lucrativo. Eles viraram os intermediários exclusivos do comércio entre 2 potências gigantescas da época, a China e o Japão, que, por acaso, tinham restrições severas de comércio direto entre si. É até difícil calcular o lucro que vinha de controlar o fluxo exclusivo da prata japonesa, que era trocada por seda, porcelana de altíssima qualidade e chá chinês. Foi essa posição privilegiada que garantiu um aumento drástico e formidável nas riquezas que passavam a fluir direto para o Império Português. Mas, sabe, a história da economia nunca é feita só de planilhas e rotas de navios cargueiros.
ela é feita de pessoas. E a arte japonesa daquele período ilustra transições simplesmente fascinantes. É que aquelas rotas não transportavam só caixotes de chá e barras de prata. Elas levavam pessoas, novas crenças religiosas, tecnologias e jeitos de viver completamente diferentes. O contato visual retratado nessas obras de arte mostra na prática o choque e o impacto desse encontro entre mundos que, até aquele exato momento, praticamente não faziam ideia da existência um do outro. E o que realmente é interessante aqui é que a complexidade dessa interação vai muito além do que a gente vê na superfície. Lá no Japão, esse intercâmbio cultural e material com os europeus ganhou o nome de período do comércio Nanban, um termo que eles usavam para se referir aos bárbaros do sul. Teve introdução de novas tecnologias, trocas científicas super ricas e a chegada de novos armamentos. Só que, ao mesmo tempo, é impossível a gente analisar esse período sem falar das realidades bem sombrias que vieram no pacote da expansão europeia. Porque lado a lado com o comércio de especiarias e essas trocas culturais, toda essa máquina mercantilista global se moveu às custas de dinâmicas devastadoras de exploração de povos nativos e da tragédia brutal da escravização. É uma parte dura, triste, mas totalmente indissociável das fundações desse sistema comercial. Então, o ponto crucial de toda essa nossa conversa é entender o contraste absurdo entre quem operava de cada lado do globo. Muito antes de começar essa troca com as potências europeias, o Oriente já tinha uma rede de comércio vasta e super complexa, liderada principalmente por comerciantes asiáticos e muçulmanos. A grande diferença estava na forma como o negócio era organizado. No Ocidente europeu, as coroas absolutistas organizavam e controlavam o comércio com mãos de ferro, através de monopólios estatais super rígidos. Já a lógica comercial do Oriente fluía, na sua imensa maioria, por redes de comércio privado. Era uma dinâmica de mercado muito mais descentralizada e fluida, que, diga-se de passagem, já rodava na região há séculos. Tudo isso nos leva a uma reflexão final sobre o peso dessas transformações. Quando a força implacável e monopolista do mercantilismo europeu bateu de frente com as redes vibrantes e antigas de comércio privado do Oriente, o mundo simplesmente nunca mais foi o mesmo. As rotas que foram abertas, a cultura que foi trocada, a riqueza absurda gerada e as populações que foram exploradas deixaram cicatrizes e marcas super profundas. Como essas primeiras grandes colisões do comércio global, desde os cofres fechados das metrópoles europeias até o porto movimentado de Macau, acabaram desenhando o cenário econômico que a gente vivencia hoje. Fica aí essa pergunta, como um convite para a gente continuar refletindo sobre as engrenagens da nossa história e, claro, do nosso presente.